Deixa eu ligar aqui meu vídeo. A gente parou naquele exercício que tinha um cilindro, né? Eram 3 cilindros juntos. Esse aqui, ó. Não, é muita tela para uma pessoa só. Deixa eu... Tem mais gente entrando aqui. Gabi. Vou compartilhar isso aqui que fica melhor. Beleza. Ó, nós tínhamos parado nesse aqui. 16, o solo de madeira indicado. Aí eu falei, tentem fazer, não é muito complicado não, né? É o volume, então tem que calcular o volume dessas duas bolachas maior aqui e desse cilindro aqui do meio, né? No caso aqui da maior, a altura é 5 e o raio é 40, tá? Então vai ficar volume da maior vai ser igual a π vezes 40 ao quadrado vezes a altura, que é 5. Tá bom? Então, o volume dessa figura maior fica desse jeito aí. E tem duas delas, né? Depois a gente soma as duas. 40 ao quadrado dá 1.600. 1.600 vezes 5. Tá? Então, 40 vezes 40. Não funcionou nada aqui ainda. 40 vezes 40, 1.600. Vezes 5, 8.000. Beleza? Então vai ficar 8.000 π. Tem duas, né? Depois a gente vai somar. O volume da menor, π, vezes... Aí a figura menor, ela tem o quê? Ó? A altura dela vai ser 20, né? Porque se a distância entre as duas aqui é 30. Aparentemente, a figura inteira tem 30. E eu tiro 5 de um lado, 5 do outro, sobra 20 aqui. Então, a altura é 20, o diâmetro é 20, mas eu não vou pegar o diâmetro, eu vou pegar o raio. 10 ao quadrado vezes 20. Tá? Então, a menor ficaria desse jeito aqui. 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 20. Ainda está faltando, está dando 19.000 π. Tinha que dar... Então, né, eu fiz e deu 18.000. O quê? Deu 18.000, meu. Deu 18.000, né? O meu também aqui, aparentemente, 18 deu mil pi. 18.000. Sabe que eu tô... Só se ele está falando que a distância não é entre a parte externa da figura, é a parte interna. Como se a altura do meio fosse 30 e não 20, entendeu? Ali no desenho, ó, nesse desenho aqui, tá vendo onde está a minha setinha aqui embaixo? Vamos aumentar essa figura do desenho aqui. Então, é como a medida de 30 não é pela parte externa da figura, é pela parte É a altura do interna. cilindro do meio. Mas está muito mal feito, né? Parece que é da parte externa. Parece que é a figura inteira, porque está em 3D, eles deveriam escrever isso, né? Que é a parte interna. Então, é 30 e não 20. Aí sim, aí vai dar os 3.000 π. Então, o volume total, o volume é igual a 8.000 π mais 8.000 π mais 3.000 π
igual a 19.000. E eu cheguei nos 19.000 pi porque eu vi na resposta aqui, porque pela figura, assim, do jeito que está, parece que é a parte externa, né? E não a parte interna. Está muito mal feito esse desenho aí. Beleza, gente? Era isso aí, tá? Não tem muito o que inventar aí. É o volume das três e somar. 17. Exercício 17. É dado um retângulo, cujos lados medem 3 e 8. O volume do sólido gerado pela rotação desse retângulo em torno do lado maior. Então, ele vai rodar em torno do lado maior. 3 por 8, ele vai estar deitado, tá? Essa figura, né? 3 por 8, ele vai estar assim, ó. Certo? Eu vou rodar. Isso aqui não dá para entender, né? O Matheus está tentando entrar, não está conseguindo. O volume do sólido gerado pela rotação desse retângulo em torno do lado maior. Então, acho que é isso mesmo. Ele vai rodar o lado maior aqui. O que vai acontecer? A altura 3, raio 8. 3 vezes 8, não. 8 ao quadrado. Oi, tem alguém aí? Galera. Desculpa, Zé, deu uma travada para mim. Tá travando tudo, né? Então aqui, deu ó, uma travadinha rápida para mim. Essa figura, na verdade, ó, ela tá de pé, né? Uhum. O raio é 3 e a altura é 8. Bom? O que vai rodar é ela Sim. lado maior, então ela vai rodar aqui assim, em torno do lado maior. Então, em torno da altura, 8. Aí vai ficar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 8, 72. Resposta 72 π. Então, ele vai rodar em torno do lado maior, com a figura de pé. Então, o volume aqui, o volume vai ser igual π vezes 3 ao quadrado vezes 8. Três ao quadrado dá 9. 9 vezes 8, 72 π. Resposta B. Continuando, tem uns exercícios dessa secção meridiana para a gente corrigir também. Um cilindro equilátero. Cilindro equilátero é aquele que tem o diâmetro igual à altura. Tá bom? Então, isso que é um cilindro equilátero, não tem muito segredo aí. Se o diâmetro vale 10, né, um cilindro equilátero tem 10 centímetros de raio. Se o raio é 10, o diâmetro é 20. Significa que a altura é igual a 20, tá? No equilátero, o diâmetro é igual à altura. Eu não coloquei o diâmetro igual à altura. Se o raio é 10, o diâmetro é 20, a altura é 20. Na hora de calcular o volume é igual a π vezes 10 ao quadrado vezes 20. 10 ao quadrado vai dar 100. 100 vezes 20, 2.000 π. 19. Alguém quer tirar alguma dúvida disso? Não. Calcule a área total e o volume de um cilindro equilátero de altura 12. Nesse é o contrário, né? Se a altura é igual a 12, então o raio é igual a 6.
Ele quer a área total. A área total é igual 2π vezes R vezes 2πr vezes H mais R. É isso, né? H mais R. Essa fórmula, vê para mim rapidinho se é 2πr vezes H 2πr mais R. vezes H mais R. Mesmo, né? Então vai ficar 2π vezes. O raio é 6 vezes. A altura 12, 12 mais 6, 18. Área total igual 2 vezes 6 vezes 18. 2 vezes 6 vezes 18. 216 π centímetros quadrados, tá? 216 π centímetros quadrados, porque é a área. E quando for volume, centímetro cúbico. Bom, para calcular o volume, volume igual π vezes. O raio dele é 6. 6 ao quadrado, altura 12. Então, vai fazer a continha, eleva aqui ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 12. 432 π centímetro cúbico. 432 π centímetro cúbico. Facinho, né, gente? Isso aí do equilátero aí, né? Uhum. Professor, por que no raio substituiu para 18? Não, raio não substitui pelo 18, substitui por H mais R. H é 12, Ah, R tá. é 6, O 6. tá? O 6 é o raio. É. Tá. Metade da altura, quando for um triângulo, quando for um cilindro equilátero, o raio é metade da altura, tá? Porque a altura é igual ao diâmetro. Aí soma Para aqui não na ver hora o de R. jogar na fórmula. Bom, o 20, gente, ele fala só de letrinha, viu? Eu não vou nem esquentar minha cabeça com esse 20 aí. Vai ficar L sobre L, dividido por L, né? Não tem muito número. Vamos para o 21, que eu acho que não vale nem ficar perdendo tempo com isso aí. Agora, no 21, ele fala o seguinte, ó, o cilindro equilátero. Num cilindro equilátero, a área da seção meridiana vale 400 centímetros quadrados. Então, o que ele falou? Ó, tem um quadrado. Por que é um quadrado? Porque é um cilindro equilátero. O diâmetro é igual à altura. E a área deu 400 centímetros quadrados. Então, eu tenho um quadrado onde a área é igual a 400 centímetros quadrados. Ok? Isso aqui, o que vai acontecer? Eu vou descobrir o lado desse quadrado, tirando a raiz quadrada de 400. Né? Então, aqui, ó, no caso, para mim descobrir a altura, vou colocar H aqui, que é a altura do cilindro equilátero, é só eu tirar a raiz quadrada de 400. Afinal de contas, agora ele me deu a área. Lado vezes lado é igual a 400. Se eu tirar a raiz quadrada de 400, vai dar 20. Então, significa o quê? Que a altura desse cilindro é 20 e que o raio desse cilindro é 10. Ele me deu a área da seção meridiana. A seção meridiana é um quadrado, porque ele é equilátero. Tira a raiz quadrada, descubra o valor do lado. A altura é o lado. E o diâmetro também. Como o raio é metade, fica assim. E aí ele pede, qual a altura do cilindro? 20 centímetros. É só tirar a raiz quadrada de 400. Qual a área da superfície total? Aí a área total é igual a 2 vezes π vezes o raio, que multiplica a altura,
que é 20, mais o raio, que é 10. Tá? Joga na formulinha da área total. 2 vezes 10, 20. 20 mais 10 dá 30, né? Então, aqui vai ficar 20 vezes 30 π. Área total é igual a 20 π vezes 30, igual a 600 π, centímetros quadrados. Pode também fazer a distributiva? Mas é mais fácil somar primeiro, Matheus. Ó. Se fosse a letra dentro do parênteses, aí sim faria a distributiva. Mas como é número dentro do parênteses, não compensa fazer a distributiva. Né? Se fosse fazer, ia dar uma roleia, ia ficar 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. 20 vezes 10, 200. Para depois somar 400 mais 200 e chegar no 600. Então, eu acho que o tanto de volta que ia dar não compensaria. Vai dar o mesmo resultado, mas é muito mais fácil somar primeiro quando tem Tá. só número dentro do parênteses. Se tiver letra dentro do parênteses, aí você vai ser obrigado a fazer, né, a distributiva. Tudo bem, gente? Sim. O 22 é semelhante. A seção meridiana de um cilindro equilátero é um quadrado de área 196. Determine a área da superfície total do cilindro. Então, parecido, ele só mudou 400 por 196. Então, você tem lá a área igual a 196. Vai tirar a raiz quadrada, vai descobrir a altura. Raiz quadrada de 196 é 14. Se a altura é 14, então o raio vai ser 7. Área total igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 7, vezes a altura mais raio. Quanto que vai dar a altura mais o raio? 21, né? 21. Área total. Aqui eu não coloquei entre parênteses, já fiz direto a conta, né? A altura mais raio, 14 mais 7, 21. Vai dar 2 vezes 7, 14. 14 vezes 21. Tá? 14 multiplicado por 21. 294 pi centímetros quadrados. Tá? Eu não estou colocando a unidade de medida para ganhar tempo, tá, gente? Aí, no caso, não seria centímetros quadrados, não, tá? Seria decímetros quadrados. Ah, mudou muito, não, né? Em vez de escrever centímetros quadrados, você escreve decímetros quadrados. Não muda em nada. Tudo bem? Uhum. 23. Considere um reservatório na forma de um cilindro equilátero. Para pintar a tampa e o fundo, foram gastos 15 litros de tinta. Pô, mas se ele é equilátero, qual a quantidade de tinta necessária para pintar a lateral? O dobro, né? Se eu usei 15 litros e ele é equilátero, parece que é sempre assim, né? Só dobrar, né? Vamos ver por que deu o dobro. Então, para pintar a tampa e o fundo, foram gastos 15 litros. O que eu estou pintando aqui? Nos 15 litros é a tampa e o fundo. O que é a área das Superfície. bases, né? É. Então, para pintar a área das bases, eu gastei 30 litros. Eu tenho que provar que a área lateral é o dobro da área da base. A área da base é igual πr ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Certo, gente? É assim que eu faço para calcular uma área de uma base. Ele pintou as duas, não pintou? Então, são duas bases. Então, aqui vezes 2.
Porque ele pintou as duas bases, ok, gente? Estão acompanhando o raciocínio? Diz que sim, Sim. vai. Sim. Senão ninguém responde, parece que eu tô sozinho aqui na aula. E aí a área lateral? A área lateral é 2 vezes π vezes R vezes H. Né? Para a área lateral de um cilindro é 2πRH. Sim. Certo? O que acontece? Vamos tentar chegar aqui no dobro, né? Esse 2 aqui não existe aqui não, tá? É duas bases, né? Duas bases é igual a 2 vezes π vezes R ao quadrado. Qual que é a altura? No caso, a altura aí do cilindro equilátero. É 2R, não é verdade? A altura é o dobro do raio? No cilindro equilátero, Sim. né? No cilindro equilátero, a relação que eu tenho é que a altura é igual o diâmetro, que é igual o dobro do raio. Então, eu posso trocar o H aqui por quanto? Por 2R. Área da base, 2πr ao quadrado. Área lateral, vamos continuar a fórmula. 2 vezes 2, 4. Π. R vezes R. R ao quadrado. Mudou aqui, peraí. Então, ficaria assim, né? 4πr ao quadrado. Então, ia ficar isso, ó, né? Área das duas bases, 2πr ao quadrado. Área lateral, 4πr ao quadrado. O que aconteceu entre um e o outro? A área lateral é o dobro da área da base. Afinal de contas, eu posso tirar o 4πr aqui, o 4πr aqui, né? Sobra 2 e 4. O 4 é o dobro de 2. Se eu trocasse πr ao quadrado pelo número 10, vamos supor, e se eu trocasse aqui o πr ao quadrado pelo número 10, aqui em cima ia dar 20 e aqui embaixo ia dar quanto? 40. Então aí você prova que é o dobro. Então, se eu usei 15 litros para pintar as tampas e o fundo, a tampa e o fundo, eu vou precisar do dobro de tinta para pintar a lateral. Por isso que deu 30 litros aqui, ok, gente? Foi só por isso aí que deu os 30 litros. Beleza? Beleza. Sempre vai ser o dobro. E por último aqui, ó, esse 24 também não tem a parte, vai ficar em medida de A, né? Ó. Calcule a razão entre a área total do cubo e a área total do cilindro. Considere um cubo de aresta A e um cilindro equilátero cujo raio da base mede A. Calcule a razão entre a área total do cubo e a área total do cilindro. Então, esse aqui é álgebra, demonstração de álgebra mesmo, né? Não tem nada a ver com continhas aí. Como que ficaria a área do cubo de aresta A? A ao cubo, né? O volume do cubo é A vezes A vezes A. Ok? Ok. Sim. Aqui Sim. é volume, Sim. né? Não, ele falou da área, né? Considere um cubo de aresta A e um cilindro equilátero cujas raios da base. Calcule a razão entre a área total do cubo. Aqui eu estou calculando o volume. Desculpa, tá? A área do cubo, o cubo tem 6 faces. E cada uma delas mede A ao quadrado. Então, na realidade aqui, eu vou ter 6A ao quadrado.
A área do cubo, né, vai ser 6A ao quadrado. E a área total do cilindro, A total do cilindro, π vezes R ao quadrado vezes a altura. Mas como ele é equilátero, né? Ó, ele fala o quê? Ó? O cilindro é equilátero. Então a altura vai ser o quê? 2R. A altura tem 2R. Ok, gente? E eu acho que tem um errinho aqui na resposta do livro. Bem, a área do cubo, o cubo tem 6 lados, né? Alguém me corrija aí se o cubo não tem 6 lados. 6. Mudei o idioma aqui para inglês. Sem querer. Faltam 10 minutinhos para nossa aula. Se eu voltar aqui para o idioma português, ele vai ficar toda hora colocando o que está errado aqui. Um cubo, né, um dado, ele é formado por 6 faces. Todas as faces são quadradas, então todas são lado vezes lado, aresta vezes aresta. 6A ao quadrado, né? Certo, gente? Me ajuda aí, por favor. Sim. Sim, Calcule a tá razão certo. entre a área total do cubo e a área total do cilindro. Mas a área total do cilindro, ó, não é π vezes o raio elevado ao quadrado. Aqui está elevado ao quadrado, tá bom? Vezes a altura. É πr ao quadrado h, a área do cilindro? É, né? Isso aqui vai dar o quê? Não vai dar 2π 2R ao é o cubo? cubo. 2R ao cubo, né? Vai Sim. dar 2. A, porque o raio é A, né? Cujo raio das bases mede A. Então é A. Aqui no lugar do R vai entrar a letra A. Não muda nada, é só a letra. 2A ao cubo π. E realmente está errado o exercício do livro. O jeito que a gente fazendo está certinho, tá? Ele quer que calcule o quê? Ó? A razão entre a área do total do cubo. Então, eu vou colocar a razão é sempre uma fração, né? Onde eu vou colocar em cima a área do cubo, 6A ao quadrado, dividido pela área 2A terceira π. Tá? Aqui vai ficar elevado ao quadrado, aqui vai ficar elevado ao cubo. Beleza, gente? Não pode dar 1 sobre π. Porque aqui vai ficar 6 dividido por 2. Vai dar 3. Três. Ia ficar, se fosse 2 vezes 3, ia dar 6. Mas acho que ele fez alguma besteirinha aí. Isso aqui vai dar 3. O A vai sumir, porque vai ficar, tem 2A em cima e 3 embaixo. Dividido. Embaixo o A some, porque 6 dividido por 2 dá 3. Mas vai ficar 3A π. Tá? 3 sobre A vezes π. Essa é a resposta correta. 3 sobre A vezes π. E não 1 sobre π. Só se ele está fazendo alguma coisa aí que não deu para entender. A aresta do cubo, se fosse volume, poderia dar 1 sobre π. Mas a área não. A área dá 3 sobre A vezes π. E a gente termina aqui as nossas correções. Tem alguns exercícios ainda de cone que eu passei, mas esse do cone aí é só para vocês
se sentirem a facilidade ou a dificuldade, porque é bem fácil, né, os do cone. Os que eu passei de cone aí é só fazer usar a fórmula, né? πr ao quadrado, área da base, é o que a gente já tem feito. E a área lateral é essa aqui, ó, que ele colocou πrg. Área total, πr, que multiplica G mais R, porque ele coloca o π e o R em evidência, né? A soma das duas bases, o π e o R aparece aqui e aparece aqui. Muito parecido com a área total do cilindro, né? O que muda lá é que é a altura em vez de geratriz, e no cilindro é 2πr. E no caso do cone, não tem o 2. Bem tranquilo. Os exercícios que eu passei, faltam 5 minutinhos ainda para acabar a aula, e está cheirando o almoço aqui. Então, ó, em um funil de papel, na forma de um cone reto, tem 6 de diâmetro e 4 de altura. Então, é 2 o raio e a altura 4. Só jogar na fórmula. Qual a área lateral desse funil? Calcula, é uma trinca pitagórica, né? O raio é 3. Imagina que no lugar do 8 está o número 4. No lugar do 6 está o número 3. Para mim calcular a geratriz para jogar na fórmula, é só fazer a trinca pitagórica. 3, 4, 5. Então a geratriz vai ser 5 aqui. Estão entendendo, gente? Sim. Sim. G igual a 5. Joga na fórmula πr, que multiplica R mais G. Tá? R mais G vai dar 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3,14. Vamos ver. 24 vezes 3,14. Não, tem alguma coisa errada, né? Deu 81,6. Aqui estou dando 41,7. O que será que a gente fez errado, hein? Diâmetro. Vocês fizeram esse exercício? Fiquei com um pouco de dúvida no 26. Nesse primeiro que eu estou fazendo agora aqui. Ó, área total. πr, G mais R. Né? Eu não entendi por que a geratriz deu 5. Deu 5? Foi 5? Porque aqui, ó, imagina, você tem um cone reto com 6 de diâmetro. Não tem que usar o raio? É o raio. No Então, 25. eu usei o 3, ó. Então, imagina que aqui, ó, no lugar do número 6, está o número 3, que é o raio dele. Sim. E a altura é 4. É sim. É 4. É 4. Então, Geratriz é 5. a geratriz teria que fazer uma trinca pitagórica, né? Sim. Você entendeu por que deu 5? Porque a geratriz não é a hipotenusa do triângulo 3, 4, 5. Uhum. Então, a geratriz A é... fórmula que você vai usar é área lateral igual π vezes R vezes G, não é? ele está pedindo só área lateral. Eu estou calculando a área total. Desculpa. Ele está pedindo a área lateral. A área lateral é πRG. πRG. 8 vezes 3,14. Entendi. Calculei a área total. 8 vezes 3,14. Também não deu. Tem alguma coisa errada aí. Zé, é o 25, né? Eu fiz assim. Área lateral é igual a π vezes R vezes G. 3 vezes 5, que vai dar 15π, e substitui π por 3,14. 47,1. Desculpa. Estou viajando. Eu somei. Eu fiz 3 mais 5.
3 vezes 5. É porque que eu estava pensando na fórmula total, que era da soma. É lógico, está certinho, Luísa. É π vezes g vezes r. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3,14. É que eu fiz, não sei por que que eu fiz 3 mais 5. Acho que eu estava pensando na fórmula da soma. Mas é É, mesmo, tá? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3,14, 47,1. Tá bom? E vai acabar a aula. A gente até pode retomar isso numa outra aula, que a gente vai ter 2 aulas amanhã, né? A primeira aula gravada com a matéria nova. E aí, na última aula, a gente encerra tudo que tem a ver com cone, esfera, corpos redondos, para já chegar e entrar na outra matéria. Ok, pessoal? Beleza. ok. Obrigado, viu? Até amanhã. Tchau. Tchau. Até amanhã.